E Cauli pediu para deixar o Bahia. No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto se existe alguma chance de um meio atacante virar reforço tricolor. Para completar, Marcos Antônio quer jogar no Flamengo. Salário de Alisson em algum momento foi problema na possível transferência para o Corinthians? Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já vou abrir o vídeo com todas as notícias. Preciso falar agora sobre Alisson. Tá descartado, pelo menos por enquanto, a transferência do meio-campista São Paulino para o Corinthians. Timão já explicou que a questão do R$1 milhão que o São Paulo cobrava não foi o grande impeditivo. Quero assegurar para vocês que o salário também esteve longe de ser um problema. O Alisson ganha, informação exclusiva, R$450 mil por mês no São Paulo. Assim como no Tricolor, no Timão também, esse salário está longe de ser um empecilho. Só para lembrar que o Félix Torres, antes de ser emprestado para o Internacional, ganhava R$750 mil por mês. Que o Pedro Raul, que nunca conseguiu se firmar, ganha R$700 mil mensais. Que o Fagner, que foi negociado em definitivo com o Cruzeiro, antes dessa transferência custava R$800 mil por mês. Isso sem falar em Yuri Alberto, que ganha R$1.700.000, e Igor Coronado, que enquanto esteve no Corinthians ganhava R$2 milhões mensais, e do Memphis Depay, que custa R$6 milhões mensais. Só para lembrar, a operação entre São Paulo e Corinthians caiu por conta do combo. Corinthians precisaria pagar R$1 milhão agora à vista e mais R$500 mil pelo empréstimo até o fim do ano. Se o Alisson disputasse pelo menos 25 jogos com mais de 45 minutos, o Corinthians era obrigado a pagar mais R$1,5 milhão. Importante registrar que se o Alisson fosse utilizado contra o São Paulo, uma multa de R$2 milhões por cada partida. Isso sem falar na opção de compra de R$15,6 milhões. Diante desse pacote todo e com a impossibilidade de o Alisson ser utilizado pelo Corinthians no Campeonato Paulista por já ter sido inscrito no São Paulo, o Corinthians acabou recuando. Quem sabe um pouco mais para frente essa tratativa possa avançar. Alisson, que voltou a treinar no São Paulo, mas não tem sua garantia de utilização no Tricolor, até porque ele se queimou com o torcedor e nunca esteve nos planos do técnico Hernan Crespo. E o Flamengo conseguiu um trunfo importante para tentar tirar Marcos Antônio do São Paulo. É que o volante está decidido a jogar no rubro-negro. Não dá para dizer que o Marcos Antônio vai forçar sua saída, mas certamente Rui Costa, o homem de futebol do São Paulo, e Rani Massis, presidente do São Paulo, escutarão do jogador sua vontade de se mudar para Gávea. Entre os motivos, o fato de receber um salário bem maior no Rio de Janeiro na comparação ao São Paulo, a possibilidade de ser campeão com mais frequência no Fla do que no Tricolor, além de um calendário mais homogêneo. Só para entender, na temporada passada, Marcos Antônio teve 4 lesões diferentes e desfalcou o São Paulo em 23 partidas. A preocupação do Marcos Antônio é de que no São Paulo, como protagonista, ele precise jogar praticamente todas as partidas. No Flamengo, ele chega para disputar a posição e ser utilizado com menos frequência. Dessa maneira, ele entende que vai se machucar menos e pode ser ainda mais útil. A primeira proposta, como eu contei para vocês, já foi recusada. O Flamengo ofereceu 6 a 7 milhões de euros, além do repasse por empréstimo com ajuda nos salários do Alan. São Paulo, que é uma cifra bem superior, não tem a informação de 25 milhões de euros, como alguns setoristas do São Paulo chegaram a divulgar, mas existe de fato uma negociação e o Flamengo vai tentar fechar essa contratação o mais rápido possível. Quero falar agora sobre Cauli, velho sonho do São Paulo e fora dos planos do Bahia. Cauli fez um péssimo clássico contra o Vitória, triunfo do Bahia por 1-0 no Barradão. A partir daí a coisa ficou meio ruim para o Cauli, que pediu aos dirigentes do Bahia para ser negociado. Ele tem salário alto e essa saída permitiria ao Bahia economizar dinheiro e utilizar essa grana num outro jogador. E é por conta disso que há uma expectativa de que as tratativas com o São Paulo possam ser retomadas. Antes de gravar esse vídeo, cheguei a consultar uma fonte do São Paulo que admitiu que fez uma proposta oficial de empréstimo. Na oportunidade, o Bahia não quis fazer negócio, só aceitaria liberá-lo em definitivo. Com essa mudança no status do Cauli no tricolor de aço, dá para imaginar que São Paulo e Bahia possam retomar as tratativas. Seria hoje a opção mais fácil entre todas as complicadas negociações que envolveram São Paulo e um camisa 10. Tricolor já perdeu, por exemplo, o Julian Fernandes para o Rosário Central. São Paulo não conseguiu avançar com Kevin Zenon, que pertence ao Boca Juniors.
o Cauli seria uma retomada de uma tratativa que lá atrás não funcionou. O que você pensa sobre Cauli no São Paulo? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião. Jogador contratado do Ludogorets, da Bulgária, primeira temporada no Bahia muito legal, segunda boa. No ano passado já não foi tão eficiente assim. Thomas Silva, Nicola, e o balanço do São Paulo de 2025, como ficou? Vou tentar descobrir essa história. O problema é que o São Paulo está demitindo praticamente todas as pessoas que tocavam essas operações, né? Vou ver se eu consigo alguma coisa, Tomás. Mas já foram dispensados o Márcio Carlomagno, que era o superintendente do São Paulo, uma espécie de CEO do Júlio Casares, o Dedé, que era o diretor social. Nessa quinta-feira foi a vez do Zé Eduardo Martins, que era diretor de comunicação, cair. Douglas Schwartzman, diretor da base, e Mara Casares não voltam, isso está sacramentado. O Moreto, que é o diretor adjunto da base, também corre enorme risco de não voltar. Com esse 25 que o São Paulo quer, acho mais vantagem o Flamengo pegar o Sousa. O Átila está se referindo aos 25 milhões de euros que o São Paulo estaria pedindo pelo Marcos Antônio. O Marcos Antônio não vale 25 milhões de euros, eu, você e todos os São Paulinos sabem disso, né? E a informação que eu tenho é que o São Paulo também não tem a intenção de chegar aos 25. Esse número surgiu entre setoristas do São Paulo, dá para imaginar que com 15 ou algo do gênero o São Paulo faça esse negócio, até porque se você vende o Marcos Antônio por 15, você passa a ter um pouquinho mais de conforto e te permite não vender atletas jovens como o São Paulo vem fazendo com alguma frequência, tá bom? O Renato Rosa, boa noite, Nicola, sabe se o presidente do São Paulo vai quitar os 3 meses de salários atrasados? Pode pintar alguma contratação? E o Alisson foi reintegrado. Passou a treinar com o restante do elenco. O Rafinha é quem está tentando fazer essa ponte, sob a alegação de que o Alisson tem papel importante dentro do elenco, tá? O Crespo não morre de amores pelo Alisson. Antes mesmo dele ser liberado para fechar com o Corinthians, já estava muito claro que o Alisson seria meio que a terceira, quarta opção do setor. Jogador que ganha R$450 mil por mês. São Paulo nunca chegou a ter 3 meses de salários atrasados, até porque se tivesse, sofreria um enorme risco de ver os jogadores indo para a justiça para quebra do vínculo. O que o São Paulo fazia? O São Paulo deixava acumular 2 meses. Quando estava prestes a vencer o 3º mês de direito de imagem, o São Paulo ia e pagava 1 mês. Então ficava sempre com 2 meses de imagem, o que impedia os jogadores de irem para a justiça. O novo presidente do São Paulo, Harry Macis, tem afirmado que tem a intenção de resolver esse problema. Ele não quer ficar acumulando essa dívida, não. E vai usar parte dos 2,5 milhões de dólares a que o São Paulo vai ter direito da transferência do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino para tentar diminuir essa pendência. Só para lembrar, o Rodriguinho foi vendido para o Red Bull, 2,5 milhões de dólares à vista, mais 500 mil dólares de janeiro do ano que vem. O São Paulo ainda fica com um percentual de uma venda futura. Quero trazer informação exclusiva sobre o São Paulo. O Tricolor tentou nos últimos dias mais uma investida por Christian Medina, meio-campista de 23 anos de idade, que pertence ao Estudiantes. Você vai lembrar dele, jogador formado no Boca Juniors e comprado por um grupo de investidores que o colocaram no Estudiantes. O Medina e seus representantes já tinham um acordo para que ele virasse jogador do Botafogo, mas o Fogão tem um transfer ban contra si que o impede de ser registrado. Ele, inclusive, voltou a jogar pelo time argentino nessa temporada diante desse impasse com o Botafogo. Foi por causa desse contexto que o São Paulo mais uma vez procurou os investidores. E aí, vocês topariam colocá-lo no São Paulo de graça ou em quais condições? A resposta desses investidores foi uma pedida extremamente alta para que o negócio acontecesse. O São Paulo precisaria comprar o atleta. E hoje, você sabe, o Tricolor não tem grana para muitos investimentos. Dá para assegurar que Medina está completamente descartado. E ele é só mais um dos vários jogadores para o meio campo que o São Paulo tentou. Cauli do Bahia, operação que não deu certo. Kevin Zenon, poucas chances de o Boca Juniors aceitar uma proposta do São Paulo, uma incompatibilidade financeira entre os clubes. Recentemente também o São Paulo tentou Julian Fernandes, meio atacante que pertencia ao New York City e foi emprestado para o Rosário Central. O Tricolor ainda busca um camisa 10, mas esbarra na sua incapacidade financeira. Minha família brasileira, mais um giro de notícias do São Paulo neste sábado, com muita informação de bastidores de mercado, de finanças, para você acompanhar todas as notícias do maior clube do Brasil. Peço humildemente para deixar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações para você sempre estar atualizado das últimas notícias do Tricolor Paulista. A gente encerra essa edição. Um grande abraço para você e te aguardo no vídeo da tarde. Tchau, tchau. Fui!